Foi lá nos anos 80, uma psicóloga clínica, casada com um grande empresário. Esse casal tinha um grande sonho. Eram pais de 4 filhos e tinham um grande sonho de ter uma filha e deu à luz uma criança chamada Elizabeth. Elizabeth, quando completou 5 anos de idade, o pai chegou para ela e disse: minha filha, se algum dia acontecer uma tragédia nessa casa, se você não conseguir me perdoar, você me desculpe. A filha, com 5 anos, não sabia a diferença de perdoar e desculpar. Olhou para o seu pai e disse: meu pai, eu só prometo ao Senhor com uma condição. Qual? Que o Senhor não abandone a mamãe nem deixe essa casa. O pai começou a chorar copiosamente, nem disse sim, nem disse não para sua filha. Chegou para a esposa em particular e disse à esposa que ia se ausentar daquela casa por um tempo indeterminado. Queria realmente ter certeza se era emoção ou sensação que ele se tinha com aquela outra pessoa. Passou 6 meses aproximadamente fora daquele lar, e depois de 6 meses voltou para tentar reatar aquele casamento. Voltou, conversou em particular com a esposa, no quarto. Ambos descobriram de que ainda se amavam e deram uma chance um ao outro. Uma semana após, a criança Elizabeth foi levada à escola. A secretária doméstica chegou na escola, chegou e procurou a senhora diretora, e a diretora disse: a menina já foi. Foi com quem? Com uma senhora muito bem vestida que apresentou a assinatura do seu patrão, que descobriram que era completamente falsificada. Chamou o patrão e a patroa, foram até a delegacia, foram até a mídia, apelaram na imprensa: pelo amor de Deus, devolvam nossa filha, vocês que foram os sequestradores. E cadê a criança aparecer? 2 semanas após, o pai estava no carro, dirigindo, passando na praça central da cidade, e viu um aglomerado de pessoas, cerca de 23 pessoas, formando um semicírculo. Desceu do carro. Chegou lá no centro, naquele tumulto, viu uma caixinha de sapato, abriu a caixinha de sapato, e estava lá o corpo de uma criança toda esquartejada e uma machadinha de lado. Era o corpo da sua filha, Elizabeth. Chamou a polícia chegou até a dita cuja foi um homicida, que foi justamente a pessoa no qual ele havia se envolvido. A cidade toda queria linchar aquela mulher, a polícia não deixou. Foi quando, então, a imprensa perguntou a ela: mas por que você tirou a vida daquela criança inocente com 5 anos de idade? Ela dizia: porque foi o único ser na face da terra que tirou dos meus braços o homem do qual eu amava. Era uma louca, era uma psicopata. Foi quando, então, começou a tragédia nessa casa. O pai pensava em se vingar. Vou entrar naquela delegacia, vou chegar naquele cárcere e fazer o pior do que ela fez com a minha filha. A mãe blasfemava contra Deus, contra tudo e contra todos. Chegou um sacerdote da crença que a mãe esposava e dizia: mas minha irmã, Deus quis assim. Ela colocou da porta para a rua e dizia: se Deus realmente fosse Deus, teria levado não minha filha, mas ele, no qual havia se amizade para com ela. Uma semana após, apareceu uma amiga espírita. Você já tentou receber uma mensagem de Chico Xavier num trabalho chamado Cartas Consoladoras? Quem é Chico Xavier? Você sabe o que é mediunidade? Não. Sabe o que é espiritismo? Também não. Nunca ouviu falar em Chico Xavier? Não. Começou a explicar cerca de 1 hora, esclarecendo. 2 horas da madrugada, convenceu a psicóloga, chamou o marido, pegaram um jatinho, chegaram lá no grupo espírita da prece, em Uberaba. A fila estava dobrando o quarteirão. Ela tentou comprar uma mulher na fila, uma senhora doméstica analfabeta. Madame, diga o seu preço que eu pago agora, porque hoje daqui eu não saio sem falar com esse homem chamado Chico Xavier. Dizem que ele recebe a mensagem dos defuntos, dos mortos, dos espíritos, através de uma carta consoladora que dizem que é uma tal de psicografia. A senhora dona de casa olhou para a doutora e disse: doutora, eu não estou à venda. Não pense porque a senhora tem dinheiro que vai comprando as pessoas na sua frente. Porque eu também estou aqui, doutora, para receber de Chico Xavier também uma mensagem psicografada, nesse trabalho chamado Cartas Consoladoras, porque o meu filho único morreu de acidente de automóvel. A psicóloga olhou para aquela senhora e disse: eu sei que a senhora é mãe feito eu. Tenho o mesmo coração de mãe. Mas eu, como mãe, carrego uma dor muito mais
pesada do que a sua, porque a minha filha única com 5 anos foi assassinada, foi esquartejada. A dona de casa olhou para a psicóloga e disse, muito bem, nós duas vamos entrar juntas, mas não quero nada em troca. Quando adentraram-se no grupo espírita de Uberaba, Chico Xavier estava no lado de cada mesa. Chico Xavier olhou para ela e disse, é sobre Bebete, não é? Sabia até o apelido. Ela ficou lá, pasma, perplexa. Como é que o senhor sabe? O senhor não me conhece? A senhora aguarde que Bebete se encontra já aqui no recinto e daqui a pouco vai psicografar através de minhas mãos. 3:30 para 4 horas da madrugada. Chico Xavier começa a ler carta por carta. Agora a carta é de Bebete. E dizia Chico, minha mãe e eu estava na escola, quando aquela senhora muito bem vestida chegou, com a assinatura do papai, que depois descobri que era falsificada. Entrei no carro dela, ela me ofereceu uma caixa de bombons, não era nem de chiclete. Foi quando eu comi um a um, me dava vontade de dormir muito grande. Até que eu entrei num sono profundo. Descobri que já estava sem um corpo físico. Quem me acordou? Vovó e titia Brígida, que já haviam sido mortas há muito tempo. Me mostraram aqui de cima, meu corpo lá embaixo, todo cortado, esquartejado e a machadinha de lado. A senhora não sabe quanto eu chorei, minha mãe, e o senhor, meu pai. O senhor está pensando em se vingar? Vovó está me dizendo que é através do bem que a gente deve pagar o mal, não o mesmo, e não o mal com a mesma moeda. É assim que a gente evolui nesse planeta chamado Terra. E começou a declinar o nome dos irmãos ali, um a um. A família toda ficou estarrecida, perplexa, pasma, e a família toda se tornou espírita. Depois de algum tempo, conheceram um amigo de Chico Xavier chamado Divaldo Pereira Franco. Contaram a história de Divaldo, mostraram a carta que recebeu Chico Xavier de Divaldo. Divaldo estava conversando com a mãe de Elizabeth, ao seu lado o marido, e de repente Divaldo disse, 1 minuto, madame. Por que, Divaldo? Entre mim e a senhora existe aqui a presença de uma jovem desencarnada que está me dizendo que é a sua filha. Está com tal roupa, o seu perispírito, o seu corpo espiritual, está com tal indumentária. Começou a dizer detalhes e a mãe confirmou. Também está me dizendo que hoje é um dia muito especial na sua vida. A senhora confirma? Confirmo. Porque hoje é o dia do seu aniversário, Divaldo. Ela está lhe parabenizando, madame, porque a senhora fundou uma creche chamada Lar da Elizabeth. E nessa creche a senhora tira muitas crianças da rua, da prostituição, da marginalidade e oferece cursos profissionalizantes. Volta à cidadania. Mas ela gostaria de ganhar de presente, madame, um presente maior do que esse. Que presente é esse, Divaldo? Que ela me pede, através do senhor? Ela gostaria de ganhar da sua parte um presente chamado caridade moral, que é a caridade mais difícil de nós colocarmos em prática. Que caridade é essa? É aquela que consiste em a gente perdoar, madame. Ela gostaria que a senhora perdoasse a assassina, homicida, porque a senhora está se corroendo de ódio. E quando a gente começa a corroer-se de ódio, a gente começa a se definhar, ficar esquelético, a gente acaba com a nossa saúde. A senhora entrou no espiritismo, mas não deixou Jesus, a luz do espiritismo, entrar no coração da senhora. Entrou apenas na mente, apenas com a cultura espírita, com conhecimento espírita, mas não realmente com o evangelho, que é o sol de amor nascente. Ela olhou para Divaldo e disse, seu Divaldo, diga à minha filha que ela me peça o que ela quiser, menos isso. Porque se eu ver assassina da minha filha na minha frente, faria com ela muito pior do que ela fez com a minha filha. Saiu dali. Passaram-se 5 a 6 anos aproximadamente, ela liga para Divaldo, seu Divaldo, está lembrada de mim? Está lembrado de mim? Estou de tal história. Quero lhe dizer que hoje à tarde eu fui ao cárcere, com autorização do juiz, acompanhado do promotor. Fui ver pela primeira vez na minha vida o rosto, a fisionomia da assassina da minha filha. Levei na minha bolsa, dentro da minha bolsa, o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e a carta que havia recebido de Chico Xavier num trabalho chamado Cartas Consoladoras. Cheguei lá, quem estava dentro das grades? Tomei um novo golpe, seu Divaldo. Se não a minha melhor amiga, que frequentava lá em casa toda semana. Que eu descobri, na verdade, que era uma falsa amiga. Primeiro tirou de mim o meu marido, depois a minha filha. Abri lentamente a minha bolsa, ela dizia desesperada, pelo amor de Deus, não me mate. Não saque a arma. Eu dizia para ela que este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lhe faça o bem que a mim ele me faz. Estou lhe ligando, seu Divaldo Franco, naquele momento eu saí dali correndo. Eu lhe peço encarecidamente de que o senhor, quando a minha filha apresentasse através da sua mediunidade de evidência, o senhor peça à minha filha que ela me ajude a apagar da minha tela mental a imagem desse crime hediondo que ficou, porque perdoar não é fácil. Principalmente aqueles que
leva os nossos entes queridos de maneira brutal. Porque na obra O Livro dos Espíritos, na questão 934, Allan Kardec perguntou: por que a dor de um ente querido faz sofrer tanto o rico como o pobre? Resposta: para servir de provação, alguns, e desviação para outros. Mas podemos contentar-nos com o que tendes por enquanto, via mediunidade. Porque no futuro, terás contatos diretos conosco. Isso já foi um advento da transcomunicação instrumental. Muitas pessoas ainda duvidam hoje se realmente a vida continua ou não continua. Além túmulo. Porque ainda a nossa cultura é materialista. A nossa ciência ainda é materialista. E a cultura, por ser materialista, a cultura lá fora é a cultura do ter. E também ainda não é a cultura do ser. Somos mais valorizados pelo que a gente tem do que a gente é. E essa cultura do ter, a visão materialista, é que mata a esperança do ser humano na Terra. Essa cultura materialista que faz com que as pessoas não deem mais atenção, não tenham mais fé em Deus, não valorizem o bem, na grande maioria, e também ignorem o poder do amor. Principalmente ignorar um ser que passou nesse planeta chamado Jesus Cristo, que foi um divisor de águas. Os grandes historiadores Paul Johnson, Flávio Josefo, Ernest Renan, John Dominic Crossan, vamos observar que fizeram um estudo profundo. Mas Jesus veio à Terra 2016 anos atrás. Ele mesmo deu o seu testemunho que a vida continua. Se observarmos a Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus foi crucificado no Monte das Caveiras, no Gólgota, ele apresentou-se ressurreto a Maria Madalena. Essa imagem ressurreta que ele apresentou-se foi no seu corpo espiritual, o perispírito. Depois ele apresentou-se na estrada de Emaús, aos apóstolos. Depois materializou-se 40 dias e 40 noites com os apóstolos. Olhou para Tomé e disse: eis aqui minhas chagas, Tomé, mas bem-aventurado Tomé, aqueles não precisam ver para acreditar em mim. O próprio Jesus Cristo mostrou que a vida continua. Porque antes de Jesus desencarnar, de maneira assassinada, através da crucificação, Jesus também estava no Monte Tabor. Através da sua transfiguração, apresentava a beleza do seu perispírito, espírito crístico. Ao seu lado, 2 defuntos estavam ali materializados. Essa expressão defuntos foi criada por Ernesto Bozano. Havia Moisés materializado do outro, Elias do outro. Jesus era considerado o Senhor dos Espíritos, era chamado. Porque de onde vinha tanta autoridade moral? Para que ele pudesse calar a boca dos espíritos perturbados, perversos, zombeteiros, levianos e pseudo-sábios. Quando ele se aproximava através de 2 cidades que sofriam obsessão coletiva, eram as cidades de Gessés e Gadara, havia tanta influência de maldade e perversidade, eram vários médios perturbados e transtornados, que os médios perturbados diziam os espíritos perturbados para Jesus Cristo na frente dele: Jesus Nazaré, que tens tu contra nós? Ele dizia: sai deles, espíritos imundos, e te ordeno, em nome do meu Pai. De onde vem essa autoridade moral espiritual do espírito crístico? Porque antes do planeta Terra ser construído há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito crístico, já era espírito celestial e divino, já tinha evoluído em outros planetas. E foi convocado por Deus para ser o governador desse orbe terrestre. Assim como outros espíritos também, até acima dele, que são considerados ministros de Deus, que dirigem galáxias, universos, sistemas solares até mais evoluídos do que o nosso. Vamos observar que essa informação Allan Kardec obteve na Revista Espírita, de 1868, quando o próprio Allan Kardec perguntou, no primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisense, dos Estudos Espíritas, de onde veio esse espírito chamado Jesus Cristo? Interessante notar que a semana passada tivemos um grande aniversário no planeta Terra, que foi o dia 18 de abril. E no dia 18 de abril desse mês, completou-se 159 anos de espiritismo na face da Terra. Doutrina espírita essa que na obra chamada O que é Espiritismo, Allan Kardec ele colocou com muita propriedade, o professor Hipólito Leônidas Arrivaio, pedagogo francês, que dominava as ciências humanas exatas, foi aluno de Johann Pestalozzi, do Instituto de Verdun na Suíça. Ele dizia na obra chamada O que é Espiritismo, que ele conversava com o padre, com o cético e com o crítico. Dizia ele: qual é o objetivo do espiritismo na face da Terra? A resposta era: aprimoramento moral e espiritual de toda a humanidade. Na obra chamada A Gênese, no parágrafo 41º, que fala sobre caracteres da revelação espírita, disse Allan Kardec que o espiritismo não veio diminuir, destruir o Evangelho de Jesus Cristo, ao contrário, veio enaltecer
o Evangelho de Jesus Cristo, numa interpretação que nos revelava novas leis do universo, do cosmos, novas leis da natureza. Porque Jesus fez referência à reencarnação. Jesus mostrou a comunicação com o mundo espiritual. Jesus falou sobre pluralidade dos mundos habitados na seguinte frase: na casa do meu pai, muitas moradas. Essas moradas não estavam se referindo só a cidades e colônias espirituais, que André Luiz ia trazer depois para o Chico Xavier. E sim também outros planetas, sistemas, galáxias ou multi-universos. Jesus fez referência à reencarnação quando estava caminhando ali na cidade de Cesareia de Filipe. Que dizem os homens lá fora que eu sou? Mestre, uns dizem que tu és Elias, que haveria de vir. Outros dizem que tu és Jeremias, que haveria de vir. Simão Pedro, filho de Bajonas, que diz então tu, Simão, que eu sou? Mestre, tu és o Messias divino que haveria de vir. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Referência à reencarnação. Já se tinha a crença na reencarnação. Vamos observar de que Jesus, quando ele curava uma pessoa, tu crês que eu possa te curar? Fazia com que a pessoa também fortalecesse a sua fé. A fé que transporta montanhas. E vamos observar de que na obra chamada A Gênese, também disse Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, de que o espiritismo e a ciência se completam. Porque o espiritismo sem a ciência, falta apoio e comprovação. Qual é a comprovação científica, a certeza científica que a gente tem hoje de que a vida continua? Qual é a nossa convicção científica hoje de que realmente a vida continua além da morte? Qual é a nossa certeza científica hoje, em 2016, século XXI, terceiro milênio, de que a vida continua? Nós temos uma fundamentação baseada em crença religiosa ou realmente na convicção espírita? Porque o espiritismo não nos dá uma fundamentação em crença religiosa. O espiritismo nos dá uma fundamentação nas leis da natureza por convicção científica. Porque reencarnação é a lei da natureza. A mediunidade também é a lei da natureza. A pluralidade das existências também são leis da natureza. A evolução é a lei da natureza, determinismo, livre-arbítrio, ação, reação, causa e efeito. Por exemplo, a reencarnação hoje é estudada pelo Dr. Jim Tucker, Universidade de Virgínia. O Dr. Patrick Druolt, da Universidade de Columbia, de Nova York. A doutora Edith Fiore, ou melhor dizendo, a Helen Wambach, que escreveu um livro chamado Recordando Vidas Passadas. A reencarnação hoje é estudada pelo Dr. Erlendo Harrison, da Sri Lanka, que pesquisou muitas crianças com memória extracerebral. E também o grande educador e avatar da Índia, Satyanarayana Raya Sai Baba. A reencarnação que foi estudada pelo Dr. Ian Stevenson, que deixou 2.800 casos de reencarnação, psiquiatra da Universidade de Virgínia. A reencarnação que foi estudada pelo Dr. Ramendranath Banerjee, da Índia, nos anos 40, 50, que veio conhecer Chico Xavier na época, como o primeiro cientista espírita do Brasil, chamado Dr. Hernando Guimarães Andrade, que fundou o IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Porque quando Allan Kardec apresentou a ciência espírita no mundo, vamos observar de que surgiu depois a metapsíquica, com Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina e também Prêmio Nobel da Paz. Porque Allan Kardec, na segunda obra, é considerada essa obra a segunda parte do Livro dos Espíritos. Chama-se Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É o consagrado livro chamado Livro dos Médiuns. Em que Allan Kardec ali fala sobre a influência moral do médium. Porque Chico Xavier, como disse muito bem nosso querido irmão Mário Portela, sempre dizia, o telefone funciona de lá para cá. E Chico Xavier é um exemplo de médium bom e também de bom médium. Porque às vezes a pessoa apenas é um bom médium, mas não é um médium bom. Às vezes é um médium bom, mas não é um bom médium. Vamos observar então de que Allan Kardec coloca muito bem a diferença de espírita, espiritualista e espiritista. Porque o espírita, além de espiritualista, também é espiritista. O mundo está cheio de espiritualista. E tem muita gente espiritualista que se diz espírita sem o ser. Porque só é realmente quem é espírita, é quem também tem visão espiritualista, mas que também é espiritista. Entenderam o trocadilho? Ou seja, espíritas amai-vos, merecimento. Espíritas instruí-vos. É aquele que estuda, tem base no espiritismo. Por exemplo, Chico Xavier desencarnou como espírito espírita. Dr. Bezerra desencarnou como espírito espírita. Allan Kardec desencarnou como espírito espírita. Ivone Pereira desencarnou como espírito espírita. Claro que no mundo espiritual também tem espíritos espiritualistas. Vamos observar então de que na obra chamada Livro dos Médiuns, na segunda parte que fala sobre dissertações mediúnicas, tem uma mensagem belíssima do espírito chamado Chateaubriand, em que o espírito Chateaubriand chegou a dizer, é o próprio Jesus Cristo quem preside o espiritismo na face da terra. No Evangelho e no Espiritismo, a terceira obra, todas elas originadas do Livro dos Espíritos, a obra básica da codificação, o Espírito Verdade colocou com muita propriedade o espiritismo é de ordem divina, não é nem de Jesus Cristo, é de Deus. Venham como outrora os filhos transviados de Israel.
No Evangelho segundo o Espiritismo, que diz todas as verdades se encontram no cristianismo, porque os erros são de origem humana. E é interessante notar que na obra chamada Céu e Inferno, Allan Kardec fala sobre o Código Penal de Deus, o Código Penal Divino. Primeiro ele coloca qual a visão de Céu e Inferno. Satanás, Beelzebub, será que realmente Satanás existe? No Espiritismo não existe essa crença. Satanás significa a representação das nossas paixões humanas, ou a personificação das nossas paixões humanas. Os espíritos chamados demônios, que do grego da palavra daimon significa espírito, demônio é espírito doente. Um irmão nosso, doente de ódio, de vingança, sentimentos inferiores, que necessitam de misericórdia, compaixão e caridade, de nossa parte. Por isso que as sessões mediúnicas, como diria Hermínio Corrêa de Miranda, na obra chamada Diálogo com as Sombras, qual o segredo de uma doutrinação? É um amor. Amor-terapia, evangelioterapia. Não foi à toa que Pedro estava certa vez, o discípulo, ao lado de João Evangelista. Ambos estavam em frente à porta formosa do templo de Jerusalém. Apareceu um coxo, um paralítico manco, puxando a perna. Dá-me uma esmola para o coxo. Pedro olhou para o coxo, olhou para João Evangelista e disse: não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquele coxo ficou de pé, pôs-se a saltitar e pôs-se a caminhar. Ele tinha amor, mérito do rapaz, e aquela mediunidade de cura que emanava-se, que exalava do próprio Pedro. O interessante notar é que Allan Kardec também, na obra chamada Céu e Inferno, obteve na segunda parte várias comunicações de espíritos. Mas vamos notar que na obra chamada Obras Póstumas, Allan Kardec tem um estudo precioso só sobre a natureza de Jesus Cristo, dizendo, várias passagens de Jesus: eu sou o Filho do Homem, Pai nosso que estás nos céus. Ele mesmo mostrando que ele não é Deus. Bom mestre, bom apenas é Deus, mas poder me chamar de mestre, o mestre dos mestres, o nosso divino mestre, o nosso grande psicoterapeuta, o nosso grande governador planetário, é Jesus. É o que Allan Kardec perguntou na questão 625, qual o maior modelo que Deus nos ofereceu para a gente seguir? De que modelo de perfeição moral espiritual nesse planeta? Jesus. Porque qual é o segredo da felicidade na Terra? São aqueles que passam, que seguem os passos de Jesus Cristo. Jesus nos dá o endereço da felicidade. Chico Xavier, de maneira sábia, dizia: Chico, se você quer ser feliz no mundo, meu filho, procure duas senhas: amor e caridade. Porque o Evangelho de Jesus nos convida a sermos felizes. Porque o analfabeto ao culto. Vamos observar aquele milionário bilionário. Existe muita diferença da miséria social e da miséria moral. A miséria social, você pode encontrar um catador de lixo, oferecer dinheiro, dar emprego, moradia, habitação, você transforma socialmente a vida dele. Mas quem tem miséria moral? Você pode ser um milionário bilionário, mas ser um miserável moralmente falando. E não vai ser dinheiro que vai transformar você para melhor. Não tem condições de dinheiro. Nem a libra, nem o euro, nem o dólar e nem o real. Porque vai ter que acontecer uma transformação de dentro para fora. O que adianta é conquistar o mundo e perder a própria alma? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, dizia Jesus. Ninguém vai ao país senão por mim, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Vim para que tu tenhas vida, mas vida em abundância. Ele falava isso com autoridade planetária. A sua luz dizia: o sol do amor que Deus me oferece faz nascer ou renascer nos justos e nos injustos, nos bons e nos maus. Porque a luz que Jesus veio trazer à terra é também para quem se encontra nas trevas, nas sombras, no vale dos suicidas e também nos umbrais. É o que a Bíblia nos narra, as regiões infernais que a doutrina espírita esclarece, as regiões espirituais inferiores, que padecem de muita prece e de muito socorro espiritual. Quando existe o arrependimento, as caravanas de socorro espirituais, que resgatam os espíritos de nossos irmãos, para que o preparem para as futuras reencarnações, para que haja a reparação através de expiações reencarnatórias, para todos nós, ao longo das reencarnações, ficarmos quites com a lei de Deus. Porque Allan Kardec, de maneira magistral, Allan Kardec perguntou na questão 621. Antes dessa questão 621, ele perguntou: o que é o bem? Resposta: tudo que é conforme às leis de Deus. O que é o mal? Tudo que não é conforme à lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Seja você espírito ou não, sejamos espíritos ou não, reencarnamos nesse planeta, já trazemos na consciência o que é certo e o que é errado. O interessante é que Jesus não escolhe partido religioso nem político, porque o próprio partido já é político não é inteiro.
Para Jesus não interessa se somos espíritas, católicos ou protestantes, silvícolas, africanistas, agnósticos ou materialistas. Porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus veio trazer a mensagem do amor universal, não criou nenhuma religião. Há 2016 anos atrás, deixou uma mensagem que envolveu o planeta Terra durante os 3 primeiros séculos. O planeta ficou impregnado com o cristianismo nascente, que é bem diferente do que se tornou ao longo dos séculos. Mesmo assim, Jesus não deixou enviar à Terra os seus mensageiros. Mensageiros do amor e da paz, que vieram antes dele, com a presença dele e após a partida dele. Isso a gente encontra na obra chamada Caminho da Luz. Porque esse planeta Terra atualmente, nossa querida Mãe Terra, passa por momentos de transições muito dolorosas. A nossa consciência espírita cristã é de vibrarmos muito pela paz do mundo nos dias atuais, pela ordem, pelo progresso. É de rogarmos a Jesus que interceda a humanidade inteira, que interceda ao Brasil e ao mundo, para que as pessoas de bem cada vez mais deem-se as mãos. Porque a corrente do bem, ela só é realmente completada, consolidada, com as pessoas de bem do mundo inteiro dão-se as mãos. Dr. Bezerra tem até uma frase belíssima: juntos nós somos força, separados somos apenas ponto de vista. O bem sempre é mais forte que o mal. Mas só que a grande maioria das pessoas voltada à cultura materialista não tem tanta fé no bem. Pensa que o mundo está se acabando, não tem mais jeito. Diante de toda a renovação política, social e planetária, acima da desordem existe uma própria ordem. Nunca a humanidade ficou órfã de Jesus Cristo. Nunca ficamos. Nunca Deus abandonou o mundo e universo e a nós. Vamos observar de que nunca, em nenhum momento da história da humanidade, por qualquer convulsão política, sociopolítica, socioeconômica, qualquer crise, qualquer natureza, nunca deixamos de ter a interferência do mundo espiritual superior, o que a gente popularmente chama no movimento espírita de a espiritualidade nunca deixa de interceder, dirigida por Jesus, através dos espíritos superiores. Nós aqui não temos capacidade de observar o trabalho da espiritualidade superior. Não é à toa que André Luiz já havia dito por Chico Xavier, na obra chamada Obreiros de Vida Eterna, na página 61, 62 e 63, a hierarquia cósmica que existe no cosmos. Porque Jesus, antes de encarnar nesse planeta, porque ele não reencarnou, e sim encarnou, ele havia mandado um espírito chamado Krishna, depois Buda, Lao Tse, Confúcio, Forri. A Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, os Vedantas, o Zen de Avesta, o Talmud, todos os livros sagrados das religiões do mundo inteiro vieram trazer a mensagem de amor e de paz, da elevação do ser humano a Deus. A doutrina espírita, essa doutrina universalista, essa doutrina com fundamentação nas leis da natureza, vem nos mostrar de maneira convicta e científica de que realmente vale a pena fazer o bem, vale a pena seguir os passos de Jesus. Porque quando Jesus apresentou-se no terceiro dia ressurreto, o Espiritismo comprova cientificamente, através da sua metodologia científica. Não foi à toa que depois que Allan Kardec desencarnou, Sir William Crookes, da Sociedade Real de Londres, o maior físico-químico da Inglaterra, pesquisou uma jovem médica com 15 anos de idade e chegou na sua casa, pronta para ser pesquisada, a senhorita Florence Cook, através das materializações do espírito Kate King. Não foi à toa que na Rússia, Alexander Aksakov também pesquisou a diferença de animismo e espiritismo. E na Itália também Ernesto Bolzano também pesquisou a diferença de animismo ou espiritismo. Não foi à toa que o médico francês Gabriel Delany, na França, Paul Gibier, Cesare Lombroso, o pai da criminalista, que foi um dos precursores da polícia científica no mundo. Não foi à toa que Sir Arthur Conan Doyle, é escritor das obras monumentais, os clássicos da literatura mundial, Sherlock Holmes, publicou um livro portentoso chamado A História do Espiritismo, e começou lá com as irmãs Fox, no condado de Wayne, Nova York, uma família protestante. Dentro dessa casa ouvia-se arrastado, ruídos e correntes, de uma pessoa se arrastando, dando comunicações através de raps, pancadas. As duas jovens irmãs Fox eram médios de efeitos físicos, que emanavam o ectoplasma sem saber. Depois, os fenômenos de efeitos físicos se agigantaram na França através de mesas girantes. Foi quando o Sr. Fortier chamou o professor Rivaio para pesquisar, presenciar na família Baldan, da família Plana Maison, na verdade, que se tratava médiuns, que eram médiuns,
Pessoas colocavam a mão em cima de uma prancheta, a cesta de vime, a cesta de ardósia, a copada da caneta. Depois pegavam a caneta e começaram ali a psicografia propriamente dita. Allan Kardec, ele soube do seu nome Allan Kardec, pseudônimo, através de um guia espiritual dele chamado Zéfiro, que se revelou através de um médium, dizendo que ele tinha uma grande missão de codificar uma doutrina universal prometida por Jesus Cristo, que seria o Consolador prometido, segundo encontra-se na Bíblia, no Novo Testamento, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17, que Jesus já havia dito: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará o Consolador prometido, que haverá de vos lembrar coisas no qual já vos tinha dito. Mas por que lembrar? Porque ele sabia que a sua mensagem ia ser deturpada, ia ser distorcida, como foi ao longo dos séculos. Disse Emmanuel por Chico Xavier na obra chamada A Caminho da Luz: a mensagem de Jesus, há 2016 anos atrás, foi desviada durante 4 séculos e meio. Por isso que o mundo está do jeito que está, com a ausência de Deus, do Evangelho e com pouquíssima espiritualidade. Chegaremos lá. A evolução é inevitável. Mas Jesus, ontem, há 2016 anos atrás, nos deixou um grande legado, chamado Evangelho, que vem do grego Evangelion, que se chama Boa Nova. Só que Evangelho de Jesus, na concepção espírita, é o que disse André Luiz por Chico Xavier na obra chamada Mecanismo da Mediunidade, o último capítulo. Evangelho de Jesus Cristo não se trata de uma crença religiosa mais na Terra, e sim de princípios morais do universo. Que conceito! Princípios morais do universo. Não é nem só desse solo terrestre. Porque o amor é muito mais forte que o ódio. Só que a humanidade ainda não acredita. Muitos homens e mulheres deixaram legado na humanidade para mostrar o poder do amor. Que nos diga os grandes pacifistas. Porque hoje em dia, para se acreditar que a vida continua além do túmulo, nós temos transcomunicação instrumental. São os defuntos espíritos, os mortos se comunicando através de computador, televisão, fax, secretária eletrônica e celular. Temos hoje a psicologia transpessoal, o Dr. Stan Lavgroff, a sua esposa Cristina Groff, pesquisando cientificamente pelo IGR da ciência, reencarnação, mediunidade e obsessão. Temos hoje a neurociência, alguns neurocientistas, como o Dr. Eben Alexander III, da Universidade de Harvard. Temos aqui no Brasil, da USP, o Dr. Júlio Pérez, ligado ao Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Temos também hoje alguns físicos quânticos, como o Dr. Fritjof Capra, no livro chamado Sabedoria em Comum, o tal da física. Ou também o grande Dr. Amit Goswami, PhD em Física Quântica da Universidade de Oregon, na obra chamada O Médico Quântico, Universo Autoconsciente, a Física da Alma. Ou a doutora Dana Zohar, da Universidade de Oxford, através da obra chamada O Ser Quântico. Temos também hoje, como evidência científica de ponta, também muitas pesquisas na área da ciência médica. Só na Universidade Federal Juiz de Fora, Dr. Alexander Moreira de Almeida. Na USP, psiquiatra, tese mestrado, glândula pineal, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Na Unicamp, Universidade de Campinas, Dr. Nubal Facuri, publicou um livro chamado Muito Além dos Neurônios. Porque hoje a psicologia transpessoal, a neurociência de ponta, chega a revelar que, na verdade, o cérebro não pensa. Quem pensa é a mente. E a mente é o psiquismo, é o que a gente não pode tocar de concreto. A mente é o que Allan Kardec perguntou na obra chamada, na questão do número 23. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Número 72. Seres extracorpóreos que povoam o universo além do vosso. Vamos observar aqui tantas evidências científicas, porque a parapsicologia também pesquisou com o casal Joseph Banks Heine e a sua esposa Louise Heine. Depois da metapsíquica, foram um casal que pesquisou os fenômenos chamados anímicos. Porque nem todo fenômeno é mediúnico. Jesus realizava a cura, mas não era nenhum espírito por Jesus. Ele não era médio de cura. Aqui na Terra não tem nenhum espírito maior do que Jesus, era do próprio Jesus. A energia vinha dele, que ele curava as pessoas leprosos, paralíticos e endemoniados. Na linguagem espírita, obsidiados, possuídos. Porque para ele não tinha um espírito melhor do que ele, mais evoluído, ou seja. Por isso que ele dizia, traz o vosso filho até a minha presença. Quando o pai, desesperado, aflito, mostrou, Senhor, cura meu filho. Meu filho que é tomado por espírito imundo, Senhor. Traz à minha presença o vosso filho. É espírito imundo, saia dele, eu te ordeno no nome do meu Pai. Mas ele dizia isso com amor, mas também com vigor. Porque, como diria Francisco de Assis, ser pacifista, ser cristão, ser uma pessoa do bem, não é uma pessoa boba, não é uma pessoa tola. Porque aí você se torna uma pessoa alienada. E sim, como dizia Jesus, serem mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. É você falar com ternura e vigor. O vigor vem da nossa ou da sua autoridade moral, que é bem diferente de autoritarismo militar. É bem diferente. O autoritarismo, sendo militar ou não,
Uma pessoa radical é aquela pessoa que não tem moral e quer intimidar a outra, reprimir. A autoridade moral não é que você fala com moral. É quando Gandhi chegou para o soldado que estava dando uma surra a ele de cacetete e dizia: se quiser me bater em mim, bata, mas daqui não sai nem por bem nem por mal. E Gandhi olhava para ele com ternura no olhar, brandura na voz e compaixão no sentimento. Porque Gandhi havia lido o Satyagraha de Buda, o Bhagavad Gita de Krishna e o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na terceira vez, o soldado não bateu Mahatma Gandhi. A imprensa pergunta, aí Gandhi deu um salto para trás. O ahimsa tem poder, a paz tem poder, tem força, porque vem a verdadeira paz e vem de Deus. A imprensa perguntou ao soldado indiano, por que você não bateu a terceira vez em Mahatma Gandhi? Ele dizia, porque a primeira vez que eu estava batendo, eu pensei que estava batendo no amigo. Na segunda, no irmão. Mas o olhar daquele homem foi profundo na minha alma. Não tive mais coragem, porque pensei que ia bater no meu próprio pai. Foi quando, então, Mahatma Gandhi conseguiu libertar 800 milhões de paquistaneses do Império Britânico. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E dizia, só quem agride são os ignorantes, porque só quem agrada são os sábios. E Gandhi dormia na casa de um cristão, de um hindu muçulmano. Perguntava a ele, Mahatma, qual a sua religião? Meu filho, eu sou cristão. Eu sou hindu, sou muçulmano, eu sou cidadão do mundo. Porque Jesus Cristo não veio só para os cristãos, veio para o mundo inteiro. E dizia Mohandas Sakaran Gandhi, quando o único ser humano atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Porque o poder do amor ainda é desconhecido da terra, porque a paz, a gente só conhece a paz através da paz pela força militar, pela força das guerras que impõem. Mas a força da paz, o mundo ainda não conhece. Mahatma Gandhi foi exemplo disso. Martin Luther King Jr. foi exemplo disso. Albert Schweitzer foi exemplo disso. Chico Xavier, Thich Nhat Hanh, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Dalai Lama, Sai Baba, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Divaldo Franco, tantos e tantos outros, do Oriente e do Ocidente. São pessoas que realmente falam com exemplo moral elevados. Estamos agora, lembremos de Jesus que havia dito, há 2016 anos atrás, no futuro haverá guerras no mundo. Guerras e rumores de guerras. Nação levantar-se contra a nação, mesmo assim não será o fim. Não será o final do mundo físico, esse planeta, e sim o final de um ciclo evolutivo espiritual que todo planeta passa para um novo ciclo evolutivo espiritual. Era isso que Jesus queria dizer? Mas essa bendita chamada doutrina espírita, que veio há 159 anos atrás, codificada por Allan Kardec, que nos dá essa visão ampla do Evangelho de Jesus. Porque o Espírito também nos ensina, a doutrina espírita, a gente respeitar qualquer religião no mundo, como também a qualquer pessoa não religiosa do mundo. A gente entende melhor nosso irmão católico. A gente entende melhor nosso irmão da Umbanda, protestante. A gente entende melhor nosso irmão budista muçulmano. A gente entende melhor e se irmãs somos solidários, nossos irmãos agnósticos, materialistas, africanistas ou umbandistas. Porque o bem está em toda parte, Deus está em toda parte. Onde existe o bem, existe também a presença dos bons espíritos. Quantos terreiros de Umbanda tem aí a presença da equipe do Dr. Bezerra? Trabalhando para o bem. Na obra chamada Ação e Reação, disse André Luiz para o Chico Xavier, quando você está dentro de uma igreja, você recebe a hóstia de um padre, a hóstia por si só não tem efeito terapêutico nenhum. Mas o teu sentimento elevado a Deus e a Jesus atrai na hora a presença dos bons espíritos que aplicam um passe na hóstia, ela desce como uma blata de luz na casa espírita. O poder da água fluidificada, que é fluidificada pela equipe espiritual que se encontra aqui presentes, como qualquer casa espírita, que é coordenada por uma equipe espiritual e também de médicos espíritas e espiritualistas presentes também, desencarnados. Somos todos beneficiados de uma palestra que exalta, que evoca o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ontem, chamou a atenção do mundo inteiro. Nós não seguimos Jesus naquela época, estamos seguindo Jesus agora pelo Espiritismo. Jesus deixou um legado. Jesus hoje é a necessidade primordial do planeta. Porque nunca o mundo precisou tanto de Jesus como hoje em dia. Porque o segredo de ser feliz no mundo se encontra no seu Evangelho. Agora, Jesus, não de forma piegas, não de forma reducionista e fanática. Jesus de maneira universal, apresentado pelo Espiritismo, esse Jesus, esse Evangelho que leva a humanidade. Porque vamos observar de que o Espiritismo nos dá essa visão ampla e universal da vida, porque Deus existe. Dizia Jesus, eu e o Pai somos um, dizia João Evangelista, Deus é amor, Deus é Pai, é todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, mas Deus criou também leis no universo, leis morais da vida, ação, reação, causa e efeito.
O que eu semeio hoje, eu colho amanhã. E a semeadura pode ser através do amor, razão da dor. A dor também não significa que Deus esteja castigando. Isso está nos reeducando. Porque a dor serve para reeducar o infrator. Por isso que, na verdade, também Deus nos reeduca. Na visão espírita, Deus não é o Deus da Bíblia. A gente respeita a Bíblia, a figura de linguagem da Bíblia chamada metáfora. O sentido figurado da Bíblia. Seja do Antigo ou Novo Testamento. Mas na visão espírita é como Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Quem aqui assistiu em casa, quem assistiu, coloca no YouTube. Chico Xavier no programa Pinga Fogo, quando o pastor Manuel de Melo perguntou a ele: Senhor Chico Xavier, qual a visão de Adão e Eva na visão espírita? Aí Chico Xavier respondeu durante meia hora com aquela postura amorosa, convidando o pastor Manuel de Melo depois para que adquirisse conhecimento de paleontologia, paleantropologia, arqueologia, para que entendesse que cada dia da criação correspondia a centenas de milhares de anos. Não entendamos a Bíblia pela letra que mata, e sim pelo Espírito que vivifica, para não nos tornarmos religiosos fanáticos, intolerantes e perigosos e violentos. Porque o fundamentalismo religioso, qualquer religião, leva à morte, leva à matança. Porque você vê o outro que não pensa igual a você como inimigos da fé. É o que está acontecendo hoje no mundo. Nunca o mundo precisou de tanto amor, de tanta paz como hoje em dia. Nunca o mundo precisou se levar a Deus, segundo o Evangelho do Cristo. Mas se você é budista, você segue Buda. Se você é hindu, você segue Krishna. Se você é maometano, você segue lá o Corão. E tudo ele é respeitável. Agora sabemos que a autoridade máxima se chama Jesus. E o Espiritismo não está na Terra para também converter ninguém ao Espiritismo e nem espiritizar a humanidade. O Espiritismo está na Terra para espiritualizar a humanidade inteira, somos nós. Quando Leon Denis disse na obra chamada No Invisível, o Espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Mas o que é Espiritismo? É mais uma religião tradicional, convencional? É um tratado universal do amor do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da ciência, da filosofia e do cristianismo nascente. Está lá na obra chamada que é Espiritismo. Allan Kardec esclarecendo ao padre, ao crítico e ao cético. Na obra chamada Livro dos Espíritos, depois da introdução tem prolegômenos. Em prolegômenos tem lá a assinatura da equipe top de linha que participou, assessorou Allan Kardec. Está lá a assinatura de Benjamin Franklin, Emanuel Swedenborg, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho de Hipona, Joana d'Arc, Espírito de Verdade, etc, etc. Na primeira pergunta, Allan Kardec perguntou: quem é Deus e não quem é Deus? Mas por que não perguntou quem? Porque sabia que Deus, na visão dele, não era a forma humana. E sim, a resposta obteve de maneira granítica: inteligência suprema, causa primária do universo. A mesma definição hoje da astrofísica. A mesma definição hoje de alguns físicos quânticos. Deus é muito mais do que as concepções religiosas. Agora, respeitemos ainda a necessidade das religiões na face da Terra. Porque também existem as pessoas de bem nas religiões de qualquer área. E o objetivo do espiritismo é somar, é de unir. E não perder tempo em pugilato verbal, em discutir religião. E sim para somar o que tem de bom. Porque toda religião tem os pontos muito mais comuns para se unirem do que se divergirem. Por isso os grandes pacifistas foram menores do que Jesus Cristo, menores todos eles, foram além de sua religião. Francisco de Assis que o diga. Francisco de Assis que dizia na época para o Papa, quando foi convidado para sentar no trono do Vaticano: Sua Santidade, muito obrigado. Mas o meu templo não se encontra aqui entre quatro paredes. O meu templo se chama Coração da Humanidade. Deixe-me seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o seu Evangelho veio para todo mundo na Terra. E não veio excluir ninguém na face da Terra. Olha a concepção cristã de Francisco de Assis. Olhemos nós. Vamos observar que até Sai Baba tem uma frase belíssima: o grande avatar da Índia. Porque Sai Baba também divulgava a religião, o amor entre as religiões. Quando apresentaram a Chico Xavier a foto de Sai Baba, um pesquisador espírita, Chico dizia: meu filho, esse espírito aqui ele é muito alto, muito além do que o território que ele se encontra reencarnado. Você conhece o Vibhuti, Chico, a cinza que Sai Baba materializa e cura as pessoas? Meu filho, isso aqui é pó, é cinza de vulcão. Aí o pesquisador havia pago, para ter certeza, na Unicamp, R$2.000 para realmente saber se era cinza de vulcão. Aí veio o laudo, confirmando que era cinza de vulcão. Aí ficou desesperado, perdi R$2.000 de graça. Se não tivesse duvidado de Chico Xavier. Aí foi quando, vamos observar, que Sai Baba diz uma frase portentosa: é bom que você nasça numa igreja, mas não é bom que você morra nessa mesma igreja. Significa dizer que você passou a vida toda, mas não passou do tamanho do muro dessa igreja. É bom que você atinja um nível de fé em que igreja nenhuma mais importe. Você ame todas elas, mas que a tua igreja seja o universo. E Jesus?
Disse o que Jesus Cristo? Amar a Deus acima de todas as coisas, de qualquer preconceito religioso, social, sexual, seja o que for, e ao próximo como a si mesmo. Porque quem se ama não se vulgariza. Quem se ama, se cuida, se valoriza. Seja qual for a idade, seja religioso ou não. Quem se ama não tem autoestima. Quem se ama não tem espaço para depressão, que leva ao suicídio e à loucura. Quem se ama está sempre procurando o espaço, o tempo, para se edificar. Em todas as áreas profissionais, morais, espirituais, sociais, em todas elas. Vamos observar então de que Jesus, com muita propriedade, havia dito: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas quem são os discípulos de Jesus Cristo? São as pessoas que têm preconceito às outras? Ou são as pessoas que simplesmente amam a humanidade inteira? Esses sim são verdadeiros discípulos de Jesus, que podem ser cristãos ou não cristãos. O Papa João Paulo II conversava muito com o Dalai Lama. E eram preocupados em criar um movimento chamado Diálogo Interreligioso pela Paz. Porque esse século XXI, terceiro milênio, o grande desafio das religiões será se irmanarem pela paz, se unirem pela paz. Porque quando Jesus já havia dito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, mas bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, felizes os que promovem a paz. Mas ser pacifista também não é ser uma pessoa alienada nem passiva, é ser uma pessoa dinâmica. Gandhi costumava dizer: a minha paz não é do silêncio dos túmulos, é a paz de Jesus, dinâmica, altruísta, construtiva. Por isso que ser cristão na visão espírita é ser uma pessoa dinâmica. Não é ser uma pessoa acomodada, passiva, sorumbática e macambúzia. E se uma pessoa que já morreu não sabe, muito embora que a morte também não existe. Mas se uma pessoa para cima, alto astral, aí manda uma obra chamada Roteiro e diz: deveria todo cristão na terra, espírito ou não, mostrar que é uma pessoa otimista, positiva, na alegria e na tristeza, porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Você enfrenta a aflição, a dor, a provação, de maneira estoica, resignada, valente, como os cristãos primitivos faziam. Porque é isso que Maria Nazaré dizia aos cristãos quando entrava na arena: entrem cantando, rogando hosanas a Jesus, aleluia. Claro que hoje não existe, graças a Deus, mais as arenas. E nem a fogueira para ser queimado em praça pública. Mas existe hoje em dia o quê? O sacrifício do nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Quem não tem orgulho? Quem não tem vaidade? Quem não tem egoísmo? Então sacrifiquemos, ou seja, eduquemos isso na gente. Porque até às vezes uma pessoa, às vezes não, quando a gente fica cego pelo orgulho, pela vaidade, a gente se torna uma pessoa prepotente. A gente se torna uma pessoa arrogante. Augusto Cury tem uma frase belíssima: muitas pessoas que têm cultura, elas se tornam o quê? Arrogantes intelectuais, não democratas intelectuais. Porque uma pessoa realmente de bem é aquela pessoa que está sempre aprendendo, é até no estudante da vida. É uma pessoa que procura ter equilíbrio, sábia, uma pessoa que procura ter prudência. Uma pessoa que está no mundo para somar, aquela pessoa que vê essa onda de negativismo que está tomando conta no Brasil, e de ódio, e fica na vigilância. Fala só o necessário, mas começa a se irmanar pela onda do bem. Porque a nuvem negra que passa no mundo, essa grande noite escura, depois da noite sempre vem o quê? O amanhecer da nova era. A madrugada dentro. Temos fé. Temos esperança. Jesus está no leme. Deus está acima de tudo. Peçamos ao Cristo, a Jesus e a Deus, que interceda por nós todos. Por essa humanidade, por esse Brasil, pelas lideranças mundiais. Mas façamos também nossa parte. É orar arando. É a fé com obra, que já dizia Tiago. Por isso que na doutrina espírita, dizia Allan Kardec com muita propriedade, o espiritismo caminhará com os homens, são os homens apesar dos homens, nada pode deter o espiritismo na face da terra. Porque a palavra espírita ainda tem um poder magnético muito grande. E quem aqui estuda magnetismo sabe disso? Porque quando lá fora as pessoas perguntam: qual a sua religião? Qual a sua filosofia de vida? Faça um teste com vocês lá fora. É só você dizer: eu sou espírita. A pessoa vai olhar para você dos pés à cabeça até os pés. Algumas até chegam para mim: mas cá entre nós, Garibaldi, tu bate um bomba ou não bate? Tu recebe ou não recebe? Rapaz, lá não tem nada a ver com isso. Você está convidado, vamos lá conversar. Tem gente que nem sequer entra em casa espírita pensando que vai ter lá a manifestação de Satanás, Beelzebub e demônio. Por desinformação de uns e má fé de alguns líderes que não querem ver o seu rebanho se esclarecer e se iluminar. Mas nada pode deter a luz do Cristo. Porque quem preside o Espírito na Terra é o próprio Jesus Cristo. No momento exato, a humanidade está sendo preparada aos poucos pela transcomunicação instrumental, pela neurociência, por alguns físicos quânticos, pela psicologia transpessoal, pela parapsicologia, psicobiofísica, pela experiência quase morte, a EQM, mostrando que hoje as academias que se encontram ainda engessadas,
na cultura e na ciência materialista, estão com os dias contados. Porque quando a ciência materialista, a cultura materialista encontrar e estudar a cultura do espírito, a ciência do espírito, haverá uma grande revolução cultural na face da Terra. Sala de aula vai ter que estudar princípios da natureza, chamado reencarnação, evolução, mediunidade, que são também os princípios espíritas. E isso vai chegar a acontecer inevitavelmente. Nada pode deter. Agora, existe um preparo aos poucos, porque tem pessoas que não têm estrutura. Tem pessoas que hoje se abalam de tantas verdades que podem até suicidarem-se, devido àquela mentalidade que Allan Kardec chamou. São pessoas com mentalidade obtusa, pessoas radicais, conservadoras. Por isso que na doutrina espírita vamos observar que o espiritismo ele caminha passo a passo ao lado da ciência materialista, mas não se detém ao lado da ciência materialista, ele vai além. Está lá na obra Gênese. Por isso a gente observa que o espiritismo, essa doutrina universal, que vem aos poucos conscientizando o mundo. Chico Xavier recebeu mais de 10 mil mensagens na obra trabalho chamado Cartas Consoladoras. Recebeu 700 espíritos que psicografaram por ele, mais de 400 obras. Chico Xavier, durante o dia, trabalhava na Fazenda Modelo, de madrugada, psicografava. Às vezes era 18 horas até as 4 da manhã. Às vezes era 20 horas até as 4 da manhã. E na obra chamada Paulo Estevão, Emmanuel, por Chico Xavier, que era Chico Xavier acompanhando um sapo. Quando estava psicografando a obra Paulo Estevão, o que hoje em dia existe data show, imagens, a gente observa o trabalho didático na casa espírita, na escola, na universidade. Naquela época nem sequer sonhava em data show. Emmanuel levou Chico Xavier direto à barreira do tempo para ver encontro de Saulo e Tarso com Jesus Cristo. E Chico teve que se ajoelhar e chorar. O governador do orbe terrestre se encontrando frente a frente com o seu perispírito, através do seu perispírito com Saulo e Tarso. Saulo, Saulo, por que choras? Aliás, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo então cai do cavalo cego e Jesus recomenda para que ele vá à cidade vizinha para ser curado por Ananias. Porque Chico Xavier, ele era um médium diferenciado, porque era um médium missionário. Para finalizar a reflexão, vamos observar que Chico Xavier, a NASA havia pesquisado ele e dizia que ele tinha mais de 14 metros de aura. Nós temos milímetros de espessura no nosso perispírito, na nossa aura. E Chico Xavier, quando visitava a senhora Nana Galves, ele deixava a casa dela perfumada durante 2 semanas com perfume espiritual. Nossa casa espírita, quando fazia muito calor, o jornalista Ney Gonçalves Dias dizia: Chico, está um calor danado nessa casa espírita. O clima está quente. Chico Xavier, me dá um pouquinho de água frutificada. Água no copo. Colocava a mão e dava para o jornalista. Ele tomava, o calor passava. A temperatura voltava ao normal. Das suas mãos saíam líquidos perfumados, que nem sai baba. Chico Xavier. São as grandes almas, que vêm de vez em quando a humanidade, missionários de Jesus, enviados dele, para mostrar ao mundo que vale a pena amar. Que só através do amor. Jesus ontem nos deixou um grande legado. Jesus hoje, através da visão espírita, nos dá a certeza de que vale a pena seguir seus passos. E Jesus sempre, porque o futuro da humanidade, o melhor está por vir. Estamos numa época de transição planetária. Nunca houve tanta gente, finalizando, se preocupando pela paz e pelo bem como hoje na face da Terra. E para finalizar de verdade, eu me recordo de um grande embaixador da ONU, que nunca tinha tempo para o seu filho para brincar. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir, que é uma historieta bem interessante. O seu filho com 5 anos dizia: meu pai, quero brincar com o senhor. Não tenho tempo para você. Aí chamou a empregada, pediu a tesoura, cortou o mapa mundi, picoteou, deu de presente ao filho. Vá para o quarto, me deixe em paz agora. Só assim você me deixa nessa reunião particular com meus colegas. Aí foi quando o filho, depois de 15 anos, volta surpreendendo o pai. Meu pai conseguiu. Como você conseguiu? Perguntou a secretária doméstica. Patrão, não teve participação nenhuma. Meu filho, como é que você conseguiu? Aí foi quando o filho disse: meu pai, é porque atrás do mapa mundi, mapa das Américas, havia a figura de um homem, do ser humano. Eu cheguei à seguinte dedução, meu pai: consertando o homem, o ser humano, logo, consertaria o mundo. Como no exótico, nosso querido Mário Portela começou um pouco de 8 e 10, aí eu coloquei um pouco desse desconto agora. Mas desejo a todos muita paz e luz, que o Senhor Jesus nos abençoe sempre.